Olá, queridos alunos e alunas, estamos aqui para mais uma aula de petrografia metamórfica, sobre rochas metamórficas. A gente já tinha falado sobre conceitos básicos de metamorfismo. Na última aula a gente falou sobre a importância das assembleias minerais, ou seja, de observação da presença de determinados grupos de minerais juntos que podem ser indicativos das condições de metamorfismo. Tá? Então, a partir da ocorrência de determinados minerais, eu posso dizer que aquela rocha sofreu um baixo grau de metamorfismo, um médio grau de metamorfismo ou um grau muito elevado de metamorfismo. Tá? Porque alguns minerais são indicativos de pressões e temperaturas. Então, é como se fossem termômetros que ficam preservados nas rochas. Então, a importância das assembleias minerais para a gente conseguir determinar as condições de metamorfismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos estudos sobre o metamorfismo. Então vamos lá para o nosso quadro. Vamos apagar a última aula. Então, pessoal, a evolução histórica dos estudos. Então, vamos lá. A evolução histórica dos estudos sobre metamorfismo. É importante a gente lembrar que até meados do século XX, né, a gente tinha, né, pouca evolução, ou seja, a maioria das informações que a gente tem mais exatas, com maior profundidade, elas são provenientes dos estudos realizados a partir de meados do século XX. Mas, desde 1779, né, então a gente teve lá em 1779, no século XVII, né, século XVII, século XVIII, nós tivemos uma figura chamada Giovanni Arduino, que ele começou a observar, né, que nos Alpes italianos ele conseguia observar uma associação entre calcários que teriam se transformado em mármore. Então, essa primeira observação do Arduino, lá em 1779, já falava num processo de transformação de uma rocha em outra. Tá? James Hutton, por volta dessa época, final do século XVIII, do século XIX, o Hutton já tinha descrito alguma coisa na Escócia sobre a transformação de folheiros, que são uma rocha sedimentar extremamente fina, que se transformam em micaxistos, que são xistos ricos em mica. Tá? Então já teve aí uma evolução. E aí, já em 1830, né, Charles Lyell, então, Charles Lyell já usa o termo, é um dos primeiros a usar o termo metamorfismo, se referindo a mudanças, transformações de rochas pré-existentes. Em 1877, né, a gente teve um autor chamado Harry Posenbusch, acho que deve ser dessa forma que é falado o nome, que ele vai falar sobre auréolas de metamorfismo ao redor de uma intrusão granítica. Ao redor de intrusões graníticas. Então, ele observou que, por exemplo, né, você tinha um granito, né, e próximo a esse granito você tinha, né,
uma zona próxima a essa rocha que tinha sofrido um processo de mudança na composição em função do calor gerado por essa intrusão, né? Então, ele observou que essa intrusão, que era um material ígneo, quando esse material intrudiu na rocha encaixante, ela gerou uma metamorfose, como se fosse uma queimadura nas rochas pré-existentes. Eu estou usando um nome aqui, né, bem fora da realidade, mas é só para explicar para vocês, essa queimadura, né? Em 1893, né, começaram a ser observados a presença de determinados minerais que eram minerais indicativos do aumento do metamorfismo, tá? E, principalmente nos folheiros lá observados na Escócia, tá? Já no iniciozinho do século XX, né, Victor Goldschmidt, né, começou a fazer alguns estudos, né, na Noruega, já é aqui início do século XX, na Noruega ele começou a fazer estudos sobre auréolas de metamorfismo, né, e ele observou, por exemplo, a transformação, por exemplo, de calcita mais quartzo, que tinha numa rocha original, que depois ela se transformou em volastonita mais CO2. Tá? Então, a presença de calcita, carbonato de cálcio, mais SiO2 reagindo, esses dois minerais reagindo, eles formavam um terceiro mineral, que era, né, o silicato de cálcio e CO2. Tá? Então, foi o primeiro a registrar essa transformação, essa mudança de uma assembleia mineral para um outro mineral, né, em virtude do aumento de pressão e de temperatura. Um outro autor, já nessa mesma época, chamado Pentti Escola, né, através dos seus estudos sobre metamorfismo lá na Finlândia, ele teria observado também um equilíbrio, né, a busca do equilíbrio térmico, né, os minerais que buscam equilíbrio térmico, que são indicativo de determinadas condições de pressão e temperatura. Tá? Já no século XX, já meados do século XX, então aqui já temos meados do século XX, que vão surgir mais experimentos de laboratório que vão comprovar todas essas possíveis, né, mudanças, transformações, né, que os minerais fazem em função de aumento de pressão e temperatura. Então, os laboratórios já apareciam com condições melhores de tentar reproduzir o que ocorria na natureza. Então, essa tentativa de reproduzir, né, as mesmas condições de pressão e temperatura que são observadas na natureza, isso fazendo no laboratório, levou a que o estudo sobre metamorfismo sofresse um crescimento muito grande na produção de artigos, na produção no conhecimento, ou seja, novos artigos científicos foram produzidos, novas experiências foram feitas, e isso permitiu um avanço muito grande na ciência da petrografia metamórfica. Então, importantíssimo a gente lembrar
dessas figuras históricas para a geologia em geral, mas principalmente para a geologia, para a petrografia metamórfica. Então a gente vê que o conhecimento ele não surge a partir de nada, ele vai sendo cumulativamente, né, novos experimentos, novas experiências, novas observações de campo, né, como as que ocorreram no século XVIII, século XIX e mais principalmente no século XX, os estudos laboratoriais permitiram um melhor conhecimento desses processos. Ok, galera, até a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre os principais fatores condicionantes do metamorfismo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.